Veja no ICL Notícias, segunda edição. Fale manso comigo, Donald Trump. Não adianta o Trump ficar gritando de lá. Lula diz que não tem medo de cara feia e cobra respeito do presidente dos Estados Unidos. Fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Tarifaço de Trump. And we should be entitled to know who won. Em mais uma escalada da guerra comercial, Estados Unidos impõe taxas de 50% sobre aço e alumínio do Canadá. STF dobra a aposta contra o Congresso. Supremo abre ação contra deputados por desvio de emendas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, já está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira e da Voz Trabalhadora também no YouTube. Boa noite. Aliás, boa tarde ainda, né? Dou boa tarde para alguns, boa noite para outros, dependendo de onde a pessoa está nos assistindo. Também na Pop TV, para você que nos assiste pelo Rio Grande do Sul. Chico Sá e eu já estamos a postos. Eu ainda não me acostumei com esse horário. Eu até anotei aqui, falei, hoje eu vou dar boa tarde, vou acertar. Eu vi a sua preocupação, Gabi. Boa tarde, então mais um boa tarde para a gente ir aprendendo. Que bom estar aqui mais uma vez. Depois de mais um ICL urgente. Agora já a todo vapor. Esse ICL dá uma aquecida na gente aqui, né? A gente entra para comentar, mas acaba ficando meio no pique do Rodrigo ali, hein? A gente ainda está no pique. Aproveitando esse pique, vamos dar boa tarde para Heloísa Vilela, que já está a postos lá em Brasília também. Isso que é boa notícia, Elô, já na largada. Isso que é boa notícia. Para não dizer que a gente não começou o programa com boas notícias por aqui, hein, Elô? Boa tarde para você. Você falou de pique, lembrou de mim, foi? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo, que eu ando Elô, muito acelerada, tudo. Né, Gabi? Você está sempre no pique. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Gabi. Sempre correndo, que nem boa a tarde, doida. querido. É isso aí. Mas Elô, olha, vou te contar, terça e quarta nessa Brasília e agora que o Congresso voltou de verdade, tem muita coisa acontecendo. tem muita coisa acontecendo, inclusive a gente está falando de Brasília, mas também com uma conexãozinha com os Estados Unidos, porque o presidente Lula hoje, ele falou grosso com Donald Trump, gente. Hoje foi... Gostei. Acaba com essa coisa de complexo de vira-lata, sabe? Fala como gente pra gente. A gente trouxe informação ontem, a gente já adiantou, olha, quarta-feira vai entrar em vigor aquela taxação do aço do Donald Trump, que nos atinge aqui no Brasil, e logo hoje o presidente Lula resolveu mandar um recado direto lá pro Donald Trump. Vamos assistir esse vídeo pra gente começar a conversar. Vamos lá. Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Fale manso comigo, É isso aí, Elô. falou pouco, mas falou bem, né? Você sabe, Chico, você falou de complexo de vira-lata, eu me lembrei de uma cena que, pra mim, nunca mais saiu da minha cabeça. Eu, como você sabe, passei muitos anos nos Estados Unidos e vi várias pessoas, vários presidentes entrando na Casa Branca, sentando ao lado do presidente do momento. E foi muito forte para mim, a primeira vez que eu vi o presidente Lula na Casa Branca, ao lado, se não me engano, era do presidente George Bush, e a postura do presidente Lula foi bastante diferente do que eu já tinha visto até aquele momento. É uma postura de igual para igual, é uma postura de quem representa um país e está conversando com outra pessoa que representa outro. Não tinha nenhum deslumbre, não tinha nenhum ar assim de quem estava, oh meu Deus, estou na Casa Branca, nem de longe. Então eu acho muito interessante esse recado que ele deu agora, se a gente colocar no contexto do que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo aqui, porque lá
As bolsas estão despencando. O Trump hoje fez mais de 100 postagens na rede social dele, tentando contra-atacar essa queda das bolsas. O mercado financeiro lá, que achou que sabia, que estava numa boa, que o Trump ia chegar e estava tudo ótimo para eles, está começando a pagar caro pelo apoio que deu a essa candidatura. Então, e aqui a gente tem, claro, um começo que ainda não é a todo vapor, mas já é uma engrenagem se mexendo rumo à eleição de 2026. E esse recado do presidente Lula, fazendo essa defesa enfática do Brasil e da soberania brasileira, é obviamente uma coisa que ele faria em qualquer situação, mas com vistas a 2026 ganha ainda mais impulso, né? Ganha mais impulso numa hora em que você pega a oposição, está toda rendida ao Trump, que era aquela turma que se diz patriota, mas está todo mundo lambendo bota, inclusive o filho do Bolsonaro, praticamente um deputado eleito por São Paulo, mas praticamente mora nos Estados Unidos, lambendo a bota do Trump o tempo inteiro, do Elon Musk. Então o Lula vem num contraponto muito importante, até para separar as coisas de quem é patriota mesmo e quem não é. Mas eu estou muito curioso, Elu, para saber qual a posição dos governadores de Minas Gerais, o Zema, de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de outros estados que estão totalmente aliados ao Trump, quando começarem as novas tarifas. Você pega, por exemplo, Minas Gerais e São Paulo, tem quase 70% dos produtos que serão taxados pelo Trump. O Tarcísio vai continuar com aquele boné da campanha do Trump, exaltando, ou vai defender o estado de São Paulo? Ou vai defender o Brasil? Estou curioso para saber. Exatamente. E nesse sentido é que também nos Estados Unidos tem muita coisa que o Trump está querendo fazer que está dando água, porque os países que estão sendo afetados pelas tarifas, especialmente a China, estão escolhendo a dedo que resposta dar. Por exemplo, a China está focando no agronegócio dos Estados Unidos para acabar com essa base de apoio ao Trump lá. Né? Então, tá respondendo com taxação sobre esses produtos, fazendo de uma forma bem pensada e bem focada. Então, eu acho que isso daí vai mudar muito a equação. A popularidade do Trump está despencando e já virou muito pouca diferença. Mas o número de pessoas que condena a administração dele até aqui já é um pinguinho maior do que as que apoiam. Isso 2 meses de governo, 2 meses e 10 dias, 15 dias, né? Então, assim, não é à toa que ele fez 100 postagens hoje na rede social dele, porque parece que bateu o desespero, né? Bateu, Elo. Eu vou aproveitar que você puxou esse assunto, né, por conta dessas medidas do Trump. E agora, a gente vai falar sobre isso também, tem muito para falar sobre o Trump ao longo do programa, mas ele aumentou a taxação contra o Canadá também. E sobre essa história da desaprovação, é a primeira vez na história, a gente vai trazer aqui dados de um estatístico estadunidense, o Nate Silver, que calcula a média de diversas pesquisas de popularidade em relação ao Donald Trump. Então, essas medidas agora do Trump levaram à desaprovação do presidente superar a aprovação pela primeira vez desde que ele assumiu, desde que ele sentou na cadeira. Então, o gráfico que ele publicou nas redes é o seguinte, o Nate Silver, eu estou falando aqui, né, do estatístico. Então, esse é o gráfico que a gente tem. A desaprovação, olha só, vai subindo, a gente vê que é a primeira vez que supera um pouquinho, né, 48,1% de desaprovação, em comparação com a aprovação, 47,9%. Então, já dá uma diferença, ainda que pequena, é a primeira vez que isso acontece, já chama a atenção. Parece que o cenário está começando. E é muito pouco tempo, né, Gabi? É muito pouco tempo. E ele apostou nesse espetáculo diário, espetáculo permanente ali, 24 horas, transmitindo ali do Salão Oval, esculhambando o presidente de outras nações, espetáculo permanente, igual ele fazia na televisão. Parece que esse espetáculo, você não entregando empregos, boa economia, não vai servir muito para ele, né?
o marketing vazio. Não, e bolsa de valores despencando, Sim. Chico, assim, por mais que para muita gente a bolsa de valores não tenha uma participação direta na sua vida, especialmente aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos mais da metade da população tem algum dinheiro investido em bolsa, porque por causa daquelas 401k, que é aquela uma segurança, como é que a gente diz? É um fundo para sua aposentadoria, né? Que as pessoas vão colocando ali e isso vai para a Bolsa de Valores. Então, toda vez que despenca, fica todo mundo desesperado, pensando para onde vai a minha aposentadoria. Né? Dinheiro privado, mas para aposentadoria. Então, afeta diretamente o sentimento das pessoas com relação às perspectivas futuras e com relação ao que o governo está fazendo. Então, assim, não é à toa, quanto mais a bolsa cair, mais a desaprovação dele vai subir. Acho que andam juntas, sabe? Não tem muito como separar. Exatamente. Você tem dois governos na mesma linha desse espetáculo e de neoliberalismo mais do que selvagem, que são os Estados Unidos e a Argentina. Os dois derretendo no momento. Derretendo em bolsa, derretendo negócios, não entregando nada do que prometeram à população. Então, o modelo exaltado da extrema-direita tem duas vitrines se dando muito mal nesse momento. E acho que vale sempre a pena lembrar, eu venho falando muito disso aqui, que essa taxação, não só a desaprovação, mas também pode ter um outro efeito reverso na economia dos Estados Unidos, né? Custos dos fabricantes ali estadunidenses que importam aço e alumínio também vão ficar bastante irritados, né? Se eles começarem a ter revés ali, estão tendo. Os produtores de soja já estão bastante incomodados. Já gritaram. Então, daqui para frente, a gente pode começar a ter uma pressão maior, Elô. Maior, com certeza. Não, Gabi, para você ter uma ideia, 2 meses e 11 dias de governo, já existe um termo sendo usado nos Estados Unidos. Recessão nos Estados Unidos se diz recession. Já estão chamando de Trumpsession, a recessão do Trump. Isso já está sendo usado em matérias, no jornalismo e tal. Então, assim, se isso cola, né, e a situação se torna mais aguda, ele não vai ter como se separar disso e essa desaprovação vai aumentar. Agora, a gente não sabe até onde ele segura essa situação com os absurdos, os abusos que ele está cometendo, inclusive jurídicos, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, um clima horrível nos Estados Unidos. Aliás, falando em clima horrível, né, o Trump, ele alegou que decidiu aumentar ainda mais a taxação no Canadá, né, porque uma província canadense de Ontário impôs uma tarifa ali de 25% sobre a eletricidade exportada para os Estados Unidos. Quer dizer, está respondendo com reciprocidade também. E aí Trump resolveu responder taxando mais. Eu vi agora à tarde que a província de Ontário até anunciou que vai tirar essa tarifa para poder dialogar. Então foi assim, fazendo um pouco do que o Trump faz, né? Anunciando uma tarifa super alta para dizer, não, então quer conversar? Então tá, então vou tirar a tarifa, vamos conversar. E assim vai. Haja tempo para conversar com o mundo inteiro, como eles estão sendo obrigados a fazer por causa da confusão que eles estão criando no mundo, né? Agora imagina, ali, né? Imagina se você é um empresário dos Estados Unidos, que mexe de alguma forma com esses produtos que estão aí na mira do Trump. Como é que você vai montar o teu comércio ali, teu plano de voo no dia seguinte, na semana? Como é que você vai pensar no futuro minimamente? Então, está causando uma bagunça. Imagina o pessoal que recebe essa energia que vem de Ontário, né, que é na fronteira ali norte dos Estados Unidos, e que depende dessa energia para movimentar a sua fábrica. Ele não sabe no dia seguinte se a energia vai custar 25% mais caro. Sim. E claro que isso vai afetar a composição do preço do produto dele. Então, assim, bagunçou tudo. O que o Trump está fazendo é bagunçar a economia inteira. Isso pode ter uma consequência seríssima para os Estados Unidos e para o mundo. Elô, você trouxe essa atualização sobre Ontário, tem atualização do Trump agora também. Olha só que vai e vem, gente. Questão de minutos, tudo pode mudar. Então, o Trump disse que, abre, entre aspas aqui, tá? Provavelmente, porque ele também não dá o braço a torcer assim tão fácil, então ele disse que provavelmente vai reduzir as tarifas sobre o Canadá. Então, o Canadá respondeu do mesmo jeito que Donald Trump costuma responder,
E aí o Trump Volta já está atrás. dizendo, tudo bem, pode ser que a gente recue também. Mas, Elu, você, Elu, que teve quase 30 anos nos Estados Unidos, é possível governar assim? Seja você de direita, de esquerda, seja de que viés for. Como é que se governa dessa forma, né? Com essa agenda do caos diária? É dificílimo, mas ele fez isso, não com essa profundidade, mas ele fez um pouco disso no primeiro mandato que ele teve. Foram 4 anos, você podia apostar. Ele começava a criar uma notícia muito estapafúrdia, que tomava conta da mídia, não sei o quê. Vinha uma medida que ninguém estava esperando e que passava meio desapercebida. Mas era batata, era criar uma confusão aqui para apagar um incêndio que já estava vindo ali. Agora não, ele está fazendo a confusão o tempo todo com tudo. Né? Assim, os cortes que ele está promovendo na saúde, né? Dinheiro para educação, tudo que ele está fazendo ao mesmo tempo, isso eu nunca vi. A gente não consegue nem projetar o buraco em que isso vai jogar a economia dos Estados Unidos. Um país que já estava enfrentando uma série de dificuldades, isso não vai facilitar nada, só vai piorar, como já está acontecendo. Então, assim, o fim desse governo pode deixar os Estados Unidos numa situação assim, 20 anos, dinheiro para pesquisa de doenças, de câncer, de Alzheimer, pesquisa científica, isso tudo está parando, está parando. Então, enquanto isso, tem China e outros países investindo e crescendo e descobrindo novas coisas, então vai deixar os Estados Unidos. A destruição é rápida, construir demora. A gente sabe muito bem disso porque a gente viu 4 anos de governo Bolsonaro mais 2 de Temer. A destruição, o terra arrasada que se encontrou aqui nos ministérios todos foi uma coisa inacreditável. Numa economia do tamanho dos Estados Unidos, que é um carro-chefe da economia mundial, você para pensar o que pode ser isso. Exato, e eu estava dando uma olhada aqui sobre como tá também as bolsas despencando lá nos Estados Unidos, tem ameaça de greve também, né, Lu? A notícia mais recente que eu estava dando uma olhada aqui é de que as bolsas americanas pedem mais de 4 trilhões de dólares desde a posse do Donald Trump, então... e tem aquela história da recessão também que o próprio Donald Trump vem puxando, né, Chico Sá? E isso está também deixando, né, são perdas trilionárias, gente, a gente está falando desse tamanho, assim, então é uma preocupação grande também. E desmonte total do Estado. A agências reguladoras, ou equivalente a agências reguladoras lá, o Elon Musk está passando por cima de tudo. O que dá margem é o que muitos articulistas dos grandes jornais dos Estados Unidos falam, que haja uma grande pilhagem, um grande roubo, como nunca, uma grande pilhagem do Estado. Você desmonta as agências, você desmonta a fiscalização e você entrega à iniciativa privada do dia para a noite, sem licitação, sem passar por nenhum processo. Significa que você está entregando direto para os cofres das empresas privadas um Estado com séculos de construção. É isso. Então, pilhagem, é um momento muito arriscado. E agora, a gente teve essa semana agora, esses dias que passaram, o foguete do Musk explodiu, né, no espaço, atrapalhou voos nos Estados Unidos, foi aquela loucura. E as ações da Tesla estão despencando, o carro dele não está mais vendendo como vendia, então o Trump agora fez uma gracinha e botou um monte de carro da Tesla lá na Casa Branca para ele escolher um, porque vai comprar um para ajudar o Musk, gente. Fazendo propaganda, né, pro Elon Musk. Usando o Estado Fazendo também para um Musk. fim desse, né? Exato. Eu queria também trazer um outro assunto relacionado ao Donald Trump e que não deixa de ser um revés, eu acho, para essas políticas agressivas e violentas, né, que o Trump tem feito, que é a resposta de um juiz de Nova York que bloqueou temporariamente uma decisão do Trump de deportar um ativista palestino. E por que isso é importante, né? Porque o Trump ele tinha dado uma ordem, ontem até o Jamil Chad falou sobre isso também, né? Contra o Mahmoud Khalil, que já estava indo contra, né? Estava desafiando a justiça porque
esse líder estudantil, ele tem um green card vigente, então isso nem poderia acontecer, né, Elo? Ainda assim, é uma espécie de revés ali, porque o Trump, ele quer estar acima, de certa forma, das leis também, né? É uma loucura essa história, assim, os grupos de pessoas de Nova York dos quais eu ainda participo, não falam de outra coisa, porque ele deu ele desrespeitou as leis numa proporção que ninguém poderia imaginar, por pior que esteja a situação dos Estados Unidos nesse momento. Esse rapaz, ele terminou o mestrado no fim do ano passado, ele é casado, a mulher dele está grávida de 8 meses, no sábado a polícia da imigração apareceu na casa deles, disse que ia levá-lo, a mulher dele correu, eles estavam na porta do edifício, a mulher dele correu em casa, pegou o green card dele e mostrou, olha só, mas ele é um residente, ele não está aqui num visto de estudante, ele é um residente dos Estados Unidos, ele tem os direitos todos de defesa da lei, ser defendido pela lei dos Estados Unidos, de trabalhar, todos os direitos de um cidadão, só não pode votar. E aí o agente do ICE, né, da polícia, estava no telefone com alguém, falou, olha só, mas ele tem o green card. Aí ouviu algo e falou para a mulher dele, foi revogado esse também. E levou o cara embora. Ele foi transferido para uma penitenciária na Louisiana. Então ele não está nem no estado onde ele morava, onde a mulher dele, grávida de 8 meses, mora. Então agora apelaram para a justiça, o juiz negou a deportação dele, porque ele já ia ser deportado, e o advogado dele também está pedindo para que ele seja levado de volta para Nova York. E tem um monte de manifestação na rua e na internet pela libertação do Mahmoud Khalil, né? Teve protesto na Columbia University, que é onde a faculdade a qual ele está ligado. Inclusive, ele mora num apartamento da universidade, onde foi catado lá pela imigração, né, pela polícia da imigração. Então, assim, um caso muito absurdo, que você começa a ver como que esse governo está disposto a desconsiderar qualquer lei que passe na frente dos seus objetivos. Né? Isso não é mais uma democracia, né? Exato. Eu queria também, Chico, não sei se você quer comentar essa história, mas tem também o cessar-fogo, né? A gente vem falando aqui, teve toda aquela história do Donald Trump no final de semana passado, na verdade na sexta-feira, né, que ele basicamente humilhou o Zelensky em público na Casa Branca, e agora parece que o conflito ali entre Rússia e Ucrânia pode chegar ao fim, pelo menos por um tempo, mas a verdade é que, com esse acordo de cessar-fogo, os Estados Unidos retomam a ajuda militar, é disso que se trata, né, Lu? E também até ajuda humanitária à Ucrânia. Depois que os países assinam um acordo, a Ucrânia aceitou, então, essa proposta que é dos Estados Unidos para um cessar-fogo. Esse cessar-fogo ele é imediato, de 30 dias, com a Rússia, só que não tem prazo ainda para começar. Então, a proposta ainda precisa ser aprovada, né, pela Rússia. Por que será, Elô? Ainda não tem, porque ainda não combinaram com os russos, né? Só faltou combinar com os russos. Falta falar com um cara ali de perto da Ucrânia, né? Exato, com o vizinho. Fala com o vizinho da Ucrânia. Mas, imediatamente, eu vi uma manchete agora no New York Times, os Estados Unidos já cancelaram toda a ajuda financeira e militar para Kiev novamente, né? Porque, já vai ter cessar-fogo, então suspenderam. Vamos ver se finalmente essa guerra acaba, né? Porque eu acho que o essencial é que isso aconteça. No momento atual, assim, acho que o Zelensky entregou o país dele para a Europa e para os Estados Unidos, não vai sobrar muita coisa. Agora, a população precisa de paz, né? A população da Ucrânia precisa de paz. Fora tudo que a gente possa discutir a respeito dos absurdos, né, dessa situação, que não são poucos os aspectos, mas eu acho que o essencial é isso. A população ucraniana nunca quis essa guerra, né? A população russa provavelmente também não. Então, o que a gente precisa para o trabalhador russo e ucraniano é de sossego, fim desse conflito. Que coisa, né, Lô? A gente fala aqui o tempo inteiro dessas indas e vindas. Por exemplo, eu estou olhando aqui o documento oficial, né, da presidência aqui da Ucrânia, falando
eu estava aqui falando da ajuda militar e também humanitária, né? E foi discutido nessa reunião entre as delegações, né? A importância dos esforços ali entre os países e de ajuda humanitária como parte do processo de paz. Então, durante o cessar-fogo, para isso acontecer, eles precisam, né, enfim, entrar em acordo sobre isso também. E além da própria ajuda humanitária, também estavam os militares. A Elo já traz uma atualização sobre isso, quer dizer, o tempo inteiro a gente está vendo mudanças, né, idas e vindas em relação aos Estados Unidos. Você piscou, você perdeu, Chico. Sim, não, e você vê acordo sendo desfeito, né, em um segundo, então eu acho que o cenário de apocalipse que a gente vive é nesse tom aí, nesse ritmo. Olha só, a gente tem agora aqui, a gente está falando sobre Estados Unidos, tem um outro assunto que é bem importante, ligado às nossas relações internacionais, mais especificamente sobre alguém, né, uma indicação, Eduardo Bolsonaro para a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. A gente está discutindo muito isso no dia de hoje. E ele é justamente um dos filhos do Jair Bolsonaro, quem tem gastado muito dinheiro público para ir para fora do Brasil, né, uma maratona para os Estados Unidos e para outros países também, para pedir até para o governo Trump para que se intrometam, essa é a palavra, em assuntos aqui do Brasil, principalmente relacionados ao Supremo Tribunal Federal. Então a gente vai conversar com o deputado Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Eu estou aqui no meio, viu? Prazer estar falando com vocês, viu, Chico? A Luiz, hoje estive com a Luísa aqui. Estamos no meio do fogo aqui. Eu a gente está numa luta para impedir. Fala, Chico. Não, estou vendo que você está posicionado na guerra aí, tá no front. Então eu vou aproveitar, como eu acompanhei o dia inteiro essa movimentação para tentar impedir que o Eduardo Bolsonaro se torne o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, eu queria lhe perguntar se existe alguma maneira disso acontecer, porque eu ouvi na Câmara hoje, não tem jeito, eles têm a primeira escolha, mas também ouvi gente dizendo o PL está dividido, nem todo mundo no PL quer Eduardo Bolsonaro na presidência da Comissão de Relações Exteriores. Então, gostaria que o senhor me desse uma luz aí. Em que pé que está? Qual é a temperatura aí no Congresso? Olha, é uma crise muito séria. Eu quero explicar a vocês a dimensão do que está acontecendo. Você sabe que, na hora que o Bolsonaro foi denunciado, eles começaram uma blitzkrieg, várias ações no sentido de desacreditar o Supremo, Alexandre de Moraes, e decisões contra a soberania nacional. Primeiro, eles conseguiram aprovar, isso é muito grave, uma articulação toda conduzida pelo Eduardo Bolsonaro com o Partido Republicano. Engraçado que ele mesmo foi contando as articulações. E eles aprovaram na Comissão Judiciária, o que equivale a uma Comissão de Constituição e Justiça aqui no Parlamento, uma lei que era uma lei dirigida contra Alexandre de Moraes. Era uma lei que tinha um nome. Lei sem censura nas fronteiras. O que dizia essa lei? Que a autoridade estrangeira que de alguma forma cercear a liberdade, censurar empresas norte-americanas ou indivíduos norte-americanos, eles são penalizados. De que forma? Se morar nos Estados Unidos pode ser deportado, não ter visto de entrada e pode ter sanções econômicas também. Vou falar sobre isso depois. No dia da votação, uma das autoras do projeto, Maria Elvira Salazar, levanta o cartaz do Alexandre de Moraes. Eles aprovaram isso nessa comissão. Alguns dias depois, quarta-feira antes do Carnaval, o Departamento de Estado norte-americano faz uma nota dura contra o Brasil, falando de censura e atacando o Poder Judiciário. A nota foi tão dura que o Itamaraty teve que reagir, defendendo a soberania nacional, a independência do Poder Judiciário brasileiro. Né? O que as pessoas não sabiam, e a gente descobriu, é que essa nota do Departamento de Estado norte-americano sai uma quarta, mas na sexta-feira, quem esteve lá participando de uma reunião com o responsável do Departamento de Estado norte-americano para o hemisfério ocidental,
um sujeito chamado Michael Kozak, foi Eduardo Bolsonaro. Então, Eduardo teve na sexta, aquele departamento vem com essa posição na quarta-feira. Aí estão começando a trabalhar sanções econômicas contra o Alexandre de Moraes. Olha o que estão fazendo, Chico. Eles estão querendo utilizar uma lista que eles usam contra a China e a Rússia para tentar bloquear contas do Alexandre de Moraes, e não só nos Estados Unidos, qualquer movimentação financeira de país que tenha relação com os Estados Unidos. Eu falo tudo isso para dizer a gravidade. Fala, Luísa. Não, exato. Isso a gente vem acompanhando muito aqui. Então, a gente também fica muito preocupado de imaginar Eduardo na presidência da comissão, usando esse cargo e o dinheiro que ele vai ter para continuar fazendo essa articulação e aumentar, como o senhor mesmo disse hoje lá no Palácio do Planalto, aumentar a atenção da Câmara com o STF. Então, como impedir isso? Existe algum caminho para impedir que isso aconteça, uma vez que eles podem escolher que presidência eles vão ter, eles têm a primeira pedida, como se diz? Olha, é uma crise que eu falo que está ligado à soberania nacional. Eu volto a dizer, a gente vai ter um presidente de uma comissão, de um poder independente, do poder legislativo, que, na verdade, não vai estar defendendo os interesses nacionais. Ele vai estar defendendo a turma do Trump. Tarifa, no momento que todo mundo se defende contra as tarifas, as posições do Trump. Qual é o problema? O Supremo entendeu aqui. Então, onde é que a gente está apelando agora? Nós fizemos toda essa denúncia, eu entrei com um processo junto com o Rogério Corrêa para caçar o passaporte dele, porque é um crime de traição nacional o que ele está fazendo. Né? Mas o que aconteceu? Agora, o Supremo, falar a verdade, está em pé de guerra com tudo isso. Para o Supremo, a escolha do Eduardo Bolsonaro para a CREDEM, para a Comissão de Relações Exteriores, é uma provocação. Porque, volta a dizer, ele está trabalhando para criar no Supremo e algumas figuras, em especial no Alexandre de Moraes, um bloqueio gigantesco. Então, agora, a gente começa a ver que líderes do Centrão começam a perceber que, se deixarem o Eduardo Bolsonaro virar presidente, estão comprando uma briga também com o Supremo Tribunal Federal. Porque o desespero deles é a prisão do Bolsonaro. Então, eles querem, de todo jeito, criar uma crise internacional, utilizando uma potência estrangeira, utilizando os Estados Unidos, para impor retaliação aqui. Isso é muito grave. Eu já sei, inclusive, de gente do próprio PL que está preocupado com isso. Está defendendo que o nome seja outro nome do PL e não seja o nome do Eduardo Bolsonaro. Então existe margem para negociação aí. Existe margem por causa do Centrão e por causa dessas pessoas também. Você veja, o presidente do PL é o Valdemar Costa Neto. Eu não sei se está favorável a isso. Né? Eu acabo de ver agora uma decisão do Alexandre de Moraes permitindo o encontro do Valdemar Costa Neto com o Bolsonaro, que estava proibido. Tem muita coisa acontecendo agora. A definição de tudo isso vai se dar na quinta-feira, vai ter uma reunião do Colégio de Líderes e as comissões vão ser montadas até terça-feira. Eu acredito que a pressão agora não é só com a gente. Eu acho que o parlamento está sendo colocado da seguinte forma. Não é só o PL. Os partidos. O presidente da Casa, no seguinte sentido: vocês vão tomar uma medida que é uma afronta ao Supremo como essa, porque ele tem essa obsessão. Ele usando a comissão para continuar essa viagem, ele está praticamente morando nos Estados Unidos. Sim. Eu entrei com esse pedido de apreensão do passaporte deles. Pois é, e a PGR não se pronunciou, né, deputado, sobre esse pedido também que o STF pediu. Que eu acho que é um bom sinal. Mas que a PGR está examinando. E é bom porque deixa a espada em cima deles aqui, né? Assim que eu tenho dito o seguinte, eu tenho dito até com o pessoal do PL aqui: coloquem Eduardo Bolsonaro, vai ser o presidente da CREDEM sem passaporte. Porque eu acho que é uma posição tão assintosa aqui, contra os interesses nacionais, contra o Supremo, que, sinceramente,
há motivos técnicos para a PGR e para o Supremo pedir uma cautelar e tirar o passaporte deles. Eu acredito que se ele virar presidente da CREDEM, ele vai virar presidente sem passaporte. Agora, o senhor esteve hoje com o presidente da Câmara. Perdão, Chico, siga. Não, eu ia só falar, imagina a situação amanhã, esse Eduardo Bolsonaro, presidente dessa comissão. O Brasil é taxado no aço, sei lá, em vários produtos, no agro, etc. Que papel um cara que é totalmente entregue ao Trump, que papel ele vai ter como representante do Brasil? Nenhum. Vai ser um lesa-pátria numa comissão importante. Não tem como. Ô Chico, eu não tenho dúvida de que o Eduardo Bolsonaro já está articulando contra os interesses nacionais em tudo que é área. Ele deu uma declaração um dia desses aqui sobre isso. Não, essa questão das tarifas a gente não vai se meter porque isso é uma questão do governo. O governo, ele quer criar uma... Ele fica... Você veja, o governo brasileiro está sendo cauteloso. A gente sabe tudo que significa o Trump. O Lula hoje deu uma declaração boa contra ele, questionando o Trump, que não é assim. Mas veja, tem uma posição cautelosa. Eles ficam trabalhando 24 horas por dia para envenenar cada vez mais a relação, para que tenha sanções norte-americanas. Ficam inventando essa tese que aqui é uma nova Venezuela. E o pior, porque eu vou te contar uma coisa aqui para vocês. Eu acho que do jeito que eles estão indo, que eles vão sancionar de alguma forma. Isso é muito grave, Alexandre de Moraes. Essa coisa de propriedades, de você bloquear contas. É uma movimentação muito séria que esse pessoal está fazendo. É de uma irresponsabilidade gigantesca. Mas eu acho que é esse o caminho que eles escolheram. Aceitar que ele vire presidente de uma comissão do Poder Legislativo, eu acho que é uma desmoralização. Isso não é uma briga só do PT. Eu acho, Luiz, o que eu acredito é que o próprio Centrão, as pessoas que têm um espaço aqui no parlamento começam a perceber que estão sendo induzidas a entrar numa grande bola dividida. Quero muito agradecer aqui a sua presença, deputado. Vou ter que deixar vocês. Obrigado. Sei que tem muito trabalho aí pela frente. Obrigada, deputado, pelo seu tempo e meia correria. Você não tem noção. Um abraço. Boa, obrigado. Obrigada, deputado. Boa noite. Elô, obrigada também. Bom demais ter você com a gente nesse início de N2. Um beijão, querida. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Boa noite, querida. Agora temos Rodrigo Viana entre nós. Reforço. Urgente. Reforço de Champions League, reforço de Europa chegando. Estava acompanhando aqui, o Lindbergh soltou uma frase boa aí, né? Essa coisa do passaporte. Do passaporte. Vai ser um presidente de comissão de relações exteriores sem passaporte. Sem passaporte e com o histórico ali, né, de um pai ex-presidente que foi flagrado dentro de uma embaixada dias depois de também ter tido o passaporte retido, apreendido. E vai de novo, viu? Eu acredito muito naquela nota do Hélio Gaspari do final de semana, que eu falei ontem, repito, que ele aposta num pulo de muro de embaixada do pai, do Jair Bolsonaro. A tendência é essa. Ali na beira de qualquer condenação, pede asilo à Argentina ou aos Estados Unidos, não paga um dia de cadeia. Até porque ele é frouxo, né? É frouxo, não aguenta. Fazer o que o... É porque todo mundo dizia que o Lula, né, que deveria ir para uma embaixada, muita gente falava para o Lula, né? Vai para uma embaixada, vai para a Argentina, vai para o Uruguai. O Lula, não, vou ficar. Agora, o Bolsonaro é o contrário, né? Se ele tiver a chance, se ele vê a porta aberta, não precisa nem ter a porta aberta, ele pula o muro. Ele vaza. Ele né? dorme na embaixada na primeira noite que for possível. Rapidinho. Então é muito grave mesmo essa indicação do Eduardo Bolsonaro, Gabi. É isso, e a gente continua acompanhando, como o Lindbergh Farias disse, né? Ele é o líder do PT na Câmara e ele vai continuar ali. O PT está em cima dessa história, né? A bancada toda é contra a nomeação do Eduardo Bolsonaro para essa posição e estão ali pressionando e fazendo um trabalho para não deixar que ele assuma, né? Vamos ver o quanto eles vão conseguir barganhar também, tem outras comissões envolvidas, enfim. Vamos continuar acompanhando. Agora, Rodrigo, você que é o homem aí das estreias da semana. Bom, da estreia da semana. A gente estreou ontem o ICL Urgente. Hoje... Tem mais estreias, né, por aí. Logo depois aqui do N2... estreia do Precisamos Conversar. Olha, eu gostei demais, hein, gente? Porque a gente está falando de
mulheres. Assim, mulheres, a gente está vendo aí na tela a nossa thumb, né, a nossa imagem, vamos dizer assim, do Precisamos Conversar, que é o nosso novo programa da casa, que está estreando hoje, dia 11, depois do Israel Notícias segunda edição. Então você fica aqui com a gente, na sequência você já acompanha no comando da Juliana Baroni, tem a Nina Silva, a Márcia Tiburi, a Sara Zara, também a Sucena, quer dizer, tem ali um conflito bom, né, no bom sentido da palavra, um conflito de ideias e debates entre todas elas. Eu tô assim super ansiosa para acompanhar o primeiro programa do Precisamos Conversar. Olha, e a pauta do primeiro programa é muito quente. Você não pode dar spoiler, né? Mas eu estou proibido. Estou tentado, mas estou proibido. Poxa vida. Daqui a pouquinho, gente. Daqui a 50 minutos. Dá para esperar. É isso, mas a gente vai discutir, só para dar aqui uma ideia para as pessoas acompanharem. São temas da atualidade, né? Discutido por essas mulheres que são de áreas diferentes, especialidades, vivências diferentes. Então, super importante, né? A gente tem a política, olhares, que tem o filtro de comportamento, filosofia. O que é que aquelas decisões implicam dentro de casa, nas famílias, no dia a dia, na vida das mulheres, principalmente. É isso, e também mulheres, a gente tem aqui mulheres da política, da filosofia, né, do teatro, cultura. Do cinema, né, cultura, da música, enfim, a gente vai ouvir comunicadoras excelentes, todas elas, na verdade, né, são comunicadoras, então a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, 7 horas da noite. Tem um grupo do WhatsApp também para receber o link da transmissão, igual o programa do Chico, então é icl.com.br/conversar, daí você recebe o aviso de que o programa está começando, de repente tem até uns spoilers ali, né? Porque do Chico Pinheiro Entrevista tem. Sim. A gente fica sabendo antes de algumas coisas que vão rolar no programa. Então entra ali no grupo que sempre tem novidade e a gente vai acompanhar, então, mais essa estreia aqui no ICL, que eu estou muito ansiosa para acompanhar. A gente está aos pouquinhos aí preenchendo quase que o dia inteiro, da grade. Né? Sempre, depois do N2, às segundas-feiras, sempre o Chico Pinheiro Entrevista. Às terças-feiras, sempre o Precisamos Conversar. Quarta-feira, Provocação Histórica. Então, a gente tem aí Só papo cabeça. Só papo bom, né? Assim, papo com variedade, bom, bastante variedade. Fica o convite. Daqui a pouquinho no ar, Precisamos Conversar. Novo programa aqui do ICL. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho, no comando da Juliana Baroni, a gente acompanha. Já vou ficar aqui na espreita depois do ICL Notícias segunda edição para a gente acompanhar. Falando em mulheres inteligentíssimas, vamos chamar a Carolina Brígido aqui para conversar com a gente? Gancho falar perfeito. Sobre o Supremo Tribunal Federal. Enfim, tem muito assunto para a gente conversar com a Carol aqui. Boa noite, querida. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos que nos acompanham aqui hoje. Agora eu não posso errar nada, hein? Porque eu fui apresentada de uma forma bem intimidatória. Olha a responsa, Carol. Responsa que ela segura com muita tranquilidade. Não tenho a menor dúvida. Né, com muita tranquilidade. Agora, gente, a gente vinha falando aqui sobre esse conflito, né? Supremo Tribunal Federal, Congresso. Agora há pouco a gente estava conversando com o deputado Lindbergh Farias. Mas, especificamente, a gente está falando do Supremo Tribunal Federal abrindo a primeira ação penal contra deputados investigados por desvio de dinheiro público por meio das emendas parlamentares. A gente já trouxe histórias aqui de investigações, né? Desde fevereiro o STF estava mantendo uma relação, vamos dizer assim, estável, mas esse conflito já é bastante antigo, junto com o Congresso. E o ministro Flávio Dino aprovou o plano de trabalho apresentado pelos parlamentares. Só que o tema das emendas parlamentares, né, viu muita prioridade ali entre os ministros e eles, né, os ministros do STF, decidiram tornar réus os 3 deputados do PL acusados de corrupção passiva e organização criminosa envolvendo emendas parlamentares. Um caso que a gente trouxe aqui, sim, que envolve o Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, também o Bosco Costa, do PL, todos do PL, né? E o pastor Gil também. Então, agora a gente tem essa notícia aí, por unanimidade, entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Carol, acho que é uma decisão bastante importante a respeito das emendas, né? Porque a gente estava vendo ali uma verdadeira farra nos últimos anos. E vem no mesmo momento.
Se a gente puder trazer outro assunto, talvez, para a Carol também comentar, no mesmo momento, né, Gabi e Chico, em que a Câmara se prepara para colocar o Eduardo Bolsonaro como presidente da Comissão de Relações Exteriores, que pode se transformar numa afronta ao próprio Supremo, especialmente o Alexandre de Moraes, né? Então, esse desenho, esse xadrez aí, como é que fica, né? De um lado, deputados denunciados, né, investigados, e de outro lado, o Eduardo Bolsonaro à frente da comissão, né? Gente, nos últimos anos a gente tem visto todo momento de trégua, todo momento de paz na relação entre o Supremo e o Legislativo é uma paz muito provisória, é uma trégua muito temporária. E isso aconteceu agora, na última semana. A gente viu que o ministro Flávio Dino ele aceitou essa proposta do Congresso Nacional sobre tornar mais transparentes e mais rastreáveis as emendas. E aí, por conta disso, liberou o pagamento de emendas desde que o Congresso cumprisse essa decisão, que já tem anos que o Supremo tem repisando essa tecla. As emendas precisam ser rastreáveis, precisam ser transparentes, o processo precisa ser absolutamente republicano, porque não dá simplesmente para distribuir dinheiro pelo Brasil afora sem saber para onde ele vai, da onde ele vem e qual o motivo desses gastos públicos. Certo, aí todo mundo achou que tinha ali uma bandeira branca hasteada entre os dois poderes e quando chega hoje vem esse novo foco de atrito. O que acontece? Agora o STF, apesar de ter liberado o pagamento das emendas, vai começar a correr atrás dos malfeitos, dos casos de emendas liberadas que na verdade configuraram corrupção. Não tem outro nome para essa prática. Nesse caso específico, o que aconteceu? Os parlamentares, eles por meio de lobistas, eles pediam uma propina para, em troca, as prefeituras receberem emendas. Então, isso não é um caso isolado. No STF tem cerca de 80 investigações de desvio em uso de emenda parlamentar. Então, certamente, isso vai ser um novo foco de atrito entre Legislativo e Supremo Tribunal Federal. Não tem data para acabar essa treta, gente. Gente, olha a quantidade de casos, né, que o STF pode vir a julgar. Então, realmente não tem data para acabar. Não, essa questão das emendas viraram uma verdadeira indústria. Você tem vários escritórios montados, teve aquele caso no Sul, né, de agentes que pagos pelas prefeituras para viabilizar emendas. Tinha até contrato. Não é mais uma questão parlamentar, um deputado libera, não. São escritórios montados, educadamente a gente pode chamar escritórios de lobby, mas isso não é lobby, né? Isso é, sei lá, atravessador, corrupção, como a Carol nomeou corretamente, mas montou-se uma indústria das emendas. Muito sério, o Flávio Dino bateu firme e agora tem que continuar. Agora é interessante porque esse caso que foi aberta a ação penal dá para a gente uma pista da próxima briga do Supremo com o Congresso Nacional. Ministros do Supremo, de forma reservada, têm dito que o próximo passo é diminuir o volume pago por emendas. Então não adianta só normalizar e rastreabilizar as emendas. É preciso diminuir a quantidade de dinheiro que é escoada por meio do duto de emendas. Por quê? Se tem milhões de reais sendo pagos em emenda, isso dá mais brecha, dá mais margem para que essas propinas sejam pagas dessa forma, porque tem dinheiro sobrando, né? Então, nesse caso, era mais de R$1 milhão em propina que estava sendo negociado com as prefeituras. Nesse caso específico, o próprio prefeito denunciou a abordagem à Polícia Federal. Mas e todos os outros casos que os prefeitos, de fato, recebem essas propinas, né? Então, tem dois pontos. Um é evitar o pagamento de propina com tanto dinheiro rodando dessa forma, e o outro é dar... o problema é o seguinte, os parlamentares tiveram um poder muito maior com esse pagamento de emendas na hora de negociar com as prefeituras. E aí está pulverizando
todas as políticas públicas. Você não tem uma centralização de política pública. Agora vai ser tanto dispensado para a saúde nos municípios, tanto dispensado para a educação. Fica a critério da discricionariedade dos parlamentares que vão liberar essas emendas, decidir quais são os municípios que vão receber tratamento privilegiado. Então, esse tipo de política pública decidido por meio de emenda está sendo muito combatido pelo STF, na minha opinião, com razão, porque não é uma política pública geral do país. É uma política pública que atende a interesses locais dos parlamentares e das prefeituras em busca de dinheiro público. A Carol estava falando, me lembrou aquela operação da Polícia Federal, né, contra o orçamento secreto. Acho que 2022, a cidade mais banguela do Brasil, o que mais fazia, né, ali serviços que pelas emendas teriam arrancado os dentes da humanidade toda daquela cidade, né? 540 mil dentes, deixa eu ver aqui, eu peguei aqui rapidinho, 39 mil habitantes e o município tinha extraído 540 mil dentes em 2021. Só em 2021, tá? Esse tipo de absurdo. Também de emenda, a gente tem que lembrar, e eu lembrei porque aqui o Emerson de BH, aqui no chat, perguntou, cadê o Arthur Lira? Porque de repente diziam que o homem ia ser ministro, que ia ser primeiro-ministro, que ia mandar da República, desapareceu, né? Tá sumidão. Então, tá sumidão, uma boa pergunta do Emerson. Mas eu lembrei do Arthur Lira, que também teve aquele caso de emenda gravíssimo que deu no caso da robótica. Teve outro caso na Bahia agora, que dinheiro foi atirado da varanda. Isso. Sacolas de Só pra gente relembrar dinheiro, alguns, né? Só para ter uma imagem assim mental nessa hora. Excelente, excelente. Quero também aproveitar a presença da Carol aqui, claro, porque é o nosso chat, a gente, quando traz a Carol Brígido aqui, o nosso chat já começa a perguntar, e o julgamento, hein? E o julgamento? E o julgamento do Bolsonaro e dos outros Quando o homem vira réu? A pergunta é essa. É isso, tá pendente, né? Só que o que a gente tem de informação da Carol Brígido é que por baixo do tapete o Bolsonaro tá tentando ainda, né? Continua tentando fazer de tudo para impedir, claro, a prisão dele. A gente está vendo isso também, tentar tirar a credibilidade da denúncia da PGR. E o advogado do Bolsonaro, né, o Celso Villardi, que é o novo advogado dele, é uma pessoa com muito trânsito em Brasília, né, Carol, muito experiente, e ele conseguiu uma audiência com o presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, e também com o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso. Então, como é que isso fica, Carol? Isso pode acabar favorecendo o Bolsonaro, no fim das contas? Primeiro de tudo, é um perigo, né? A pessoa olhar para minha cara e já lembrar de golpe. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos tentar explicar. Supremo Tribunal Federal, Carol. Supremo Tribunal Federal. Essa nova, digamos, essa nova configuração da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro é muito interessante para ele. Porque antes, a defesa de Bolsonaro no Supremo, em alguns processos, ela era liderada por Fábio Van Garten, que por acaso acabou sendo indiciado naquele inquérito das joias. A imagem dele ficou bastante suja ali no Supremo Tribunal Federal. Ele teria bastante dificuldade em ser recebido pelos ministros em audiência. Isso a gente imagina, e a equipe do Bolsonaro, o entorno do Bolsonaro, imagina dessa mesma forma também, tanto que colocou Celso Villardi para liderar essa equipe da defesa do Bolsonaro. Ele não é o único advogado, ele é o líder de uma equipe que está trabalhando nesse caso do golpe, né? Trabalhando na defesa dessa denúncia do golpe. Então, ele tem bastante trânsito ali no Supremo, ele é bastante estimado pelos ministros do tribunal. Ele conseguiu já uma audiência com o presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, e também com o relator desse inquérito, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ele é muito bem recebido ali. Na peça que ele apresentou em defesa ao STF, ele foi bastante respeitoso, disse que o Supremo não costuma tergiversar, que costuma cumprir a legalidade, mas aí, depois desse mais, ele começou a fazer as reclamações dele, mas de uma forma muito ponderada, de uma forma muito respeitosa, uma defesa muito bem amarrada. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Agora, o que é importante é o seguinte, ainda que exista essa tendência de recebimento da denúncia e também depois uma tendência de condenação, no caso dessa denúncia ser recebida, é importante o papel da defesa em um momento de mitigar danos para Bolsonaro. Por exemplo, a defesa pode operar no sentido de tentar diminuir
a pena que pode ser aplicada a Jair Bolsonaro. Então, existem algumas brechas de atuação da defesa. Também tentar reduzir a quantidade, são 5 crimes, né, que Bolsonaro responde no STF. De repente, reduzir uma das condenações ou reduzir um desses crimes na denúncia pode ser também já uma vantagem para o ex-presidente. Mas a situação penal dele no STF não é das melhores. O próprio entorno de Bolsonaro já admite essa situação de possível condenação ao fim desse processo. Não é à toa que está tentando de tudo, né? Não, eu acho que tem esses encontros de advogados, tem advogados que trabalham junto ao Supremo assim, décadas, são bem recebidos, porque tem uma relação cordial com os ministros. O julgamento é outra parada. Não entra nada de conversinha, aí é o que está escrito na defesa e a acusação do Ministério Público. Aí vamos para o jogo. Não, é outra parada. Fico pensando que cordialidade que o Bolsonaro pode esperar, né, se a gente colocar na conta tudo que ele já fez, né? Em 2021 ele sobe naquele caminhão na Avenida Paulista e diz que não vai mais respeitar ordem nenhuma. Sim. Antes disso, o Eduardo Bolsonaro, que agora eles querem nomear para a Comissão de Relações Exteriores, disse durante a campanha, a gente fecha o Supremo com um cabo e um soldado. Chamou o Alexandre de Moraes de canalha, né? De canalha. Aí Um jipe, um cabo e um soldado. Um jipe, um cabo e um soldado. Então, é uma sequência. Xingou, usou um palavrão, inclusive, para xingar o ministro Luiz Roberto Barroso também, nessa mesma época. Mandou fechar o Supremo, fez e aconteceu, xingou todo mundo, disse que não ia cumprir decisão judicial. Então, é claro que a situação de Bolsonaro dentro do Supremo, os ânimos não estão favoráveis a ele. Só que essa postura do advogado, de uma forma respeitosa, isso ajuda, sabe? Ajuda, inclusive, ali na tramitação do processo, ajuda na interlocução, porque se coloca alguém que é ideologicamente muito ligado ao bolsonarismo para defender Bolsonaro de uma forma apaixonada, tão apaixonada quanto ele se expressa em relação ao STF, poderia piorar a situação dele ali no Supremo, ali no processo. A gente viu isso no julgamento dos acusados, né, naqueles julgamentos iniciais do pessoal que foi lá para a praça e quebrou tudo. A Carola deve ter acompanhado isso de perto. Alguns advogados eram da turma do pneu, das 72 horas do pneu. Turma Eles da porrada. estavam na mesma loucura ali, faziam parte daquele caldo ideológico. É diferente. O que você está dizendo é colocar um advogado que está defendendo o Bolsonaro profissionalmente, vai ganhar um dinheirão para isso, né? Mas não vai se arriscar nessas táticas, às vezes suicidas, né, do bolsonarismo, né? Tem aí um jogo, mas assim, do ponto de vista político, o que eles aprontaram, assim, os ministros não esquecem o que foi feito, jogar cadeira no meio da rua, botar fogo e depois minimizar o que aconteceu, dizer que não foi nada demais, que coitados daqueles que fizeram aquilo ali, entendeu? Tá tudo muito desenhado, né? Falar no modo como o Bolsonaro trata, né, as pessoas, a política no geral, hoje 5 anos da pandemia, em que a OMS declarou oficialmente uma pandemia. E é o momento que a gente começou a ouvir aquelas frases, eu não sou coveiro, vocês que se virem, é uma gripezinha. É uma gripezinha. O que você quer que eu faça? Eu não sou coveiro, né? Esse personagem que está sendo julgado agora no Supremo, vai ser julgado. Eu queria... Vamos ver se o histórico de atleta dele vai funcionar ali no julgamento. No Supremo, pode ser. Ver. Ele pode usar o histórico de atleta para pular algum muro de embaixada. Aí vai precisar. Vai precisar. Não, que tem vários argumentos ali da defesa do Bolsonaro, né? E a defesa também pediu a anulação da delação do Mauro Cid. Eu queria saber com a Carol, aproveitar a presença dela aqui, para saber se tem alguma chance disso acontecer, né? Porque a alegação ali é que é uma delação premiada viciada, que houve ali contradições, né? Enfim, mentiras, e estão usando isso também como argumento para tentar pedir a defesa do Braga Neto, não foi que pediu? Do Bolsonaro. Do Bolsonaro também. Zero chance de anular. O que acontece? O próprio ministro Alexandre de Moraes conduziu vários dos depoimentos. Não tem como o Supremo Tribunal Federal cancelar agora, anular uma delação premiada que foi conduzida pelo próprio tribunal. Então, assim, essa hipótese é absolutamente fora do jogo, fora das 4 linhas, não tem condição disso acontecer agora, mas a defesa vai insistir nisso por uma estratégia deles, para depois poder demonstrar que não teve direito ao amplo
a ampla defesa, né, que a legislação brasileira e a Constituição garantem aos acusados. Mas, de um modo prático, pode ser que seja um discurso ainda político, mas de um modo prático, para efeito jurídico, não tem nenhum. Então, estamos falando aqui com uma especialista, com alguém que tem experiência nisso, uma preocupação a menos em relação ao julgamento. Bom, vamos nessa então. Carol, obrigada demais por hoje, um prazer sempre receber você aqui. Valeu, obrigado, Carol. Boa noite, querida. Obrigada, queridos. Até a próxima. Boa noite a todos. Noite. Até mais. A gente aqui estava falando agora há pouco de Estados Unidos, né? Vamos voltar o nosso olhar de Brasil para os Estados Unidos de novo, gente? Mas para um personagem mais interessante do que o Trump, pelo menos pro meu gosto. Alívio, né, Rodrigo? Essa é a contramão total do Trump, né? Para a gente dar uma aliviada nesses assuntos relacionados a Trump e à extrema-direita também, porque, olha, já lá atrás já tinha gente, né? Na luta ali pelo ativismo dos direitos humanos e também das pessoas negras. O Muhammad Ali, a gente está falando aqui mais uma vez, ele que usou muito a imagem dele, ele tinha ali uma proeminência, né, na televisão, enfim, estava no rádio, em todos os lugares à época, e trazendo a imagem dele para poder falar, né, de ativismo, para poder defender, para se colocar também, para não fazer parte do que ele não concordava ali à época e para enfrentar os Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos. Então a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre a história dele com a filha. Ela conversou com o Eduardo Moreira e o Edu disse, ele comentou que tem trechos ali exclusivos dessa conversa com a Mariam Ali, que, aliás, também é ativista, também é socióloga, também traz a própria história dela, que carrega a história da família, né? E imagina só trazer a história do pai dela também. Que ela não viu e ouviu em casa, né? Aprendeu em casa, né? Esse cara sensacional, né? Um cara que, em 67, ele é banido dos esportes porque se recusou a ir para a guerra do Vietnã. Foi um daqueles que resistiu. O governo da Casa Branca caça todos os títulos dele. É como se ele não tivesse tido uma luta, como se ele não fosse lutador por conta do seu posicionamento. Então é tudo retirado, ele só recupera em 71 que a Suprema Corte devolve o que lhe é de direito. Mas é caçado, ele é banido, ele vira persona não grata da Casa Branca. E ele que nasceu como Cassius Clay, né? O nome de batismo dele era Cassius Clay, e ele adota depois o Muhammad Ali e adota também o islamismo como uma forma de resistência cultural, religiosa também, mas cultural, até para dizer, os brancos, né, geralmente nos Estados Unidos, são cristãos, ou na maioria protestantes, alguns católicos, então era uma forma de dizer, olha, eu não sou do mesma turma, do mesmo time. Ele dizia que eu tinha nome de branco, ele falava que Cassius Clay é nome de branco, eu não quero ter nome de branco. Aí ele assume o Muhammad Ali, e a filha dele conta parte dessa história, Mariam Ali. Ela traz parte dessa história, ela vai contar mais sobre a trajetória dele, além dessa que a gente já conhece, né? Conhecer ali dos bastidores do centro familiar do Muhammad Ali. Então, acho que é uma oportunidade única que a gente vai ter nesse domingo. 16 de março, vai ser 8 horas da noite, então dá aí um segundinho, coloca aí cln2.com.br no seu navegador ou então aponta o seu celular para a tela, a gente tem um QR Code. Para você se inscrever, vai levar 2 segundos e você vai ter a oportunidade de acompanhar essa entrevista, essa história que, olha, acho que não tem nenhum lugar, né? Só aqui mesmo no ICL. Então, talvez seja o momento mais alto, assim, que o esporte chega como algo que não diz respeito só à bola ou sobre a luva de boxe. É uma hora que o esporte sai para o jogo e movimenta a história. Eu diria que o doutor Sócrates também, né? Aí na democracia corintiana é outro momento importante. É isso. Mas ele abre alas na história, assim, como um momento, né, que o esporte vai para a guerra. É isso, e aí tem a questão do antirracismo, do antimilitarismo. Isso. Dos Panteras Negras ali. Tudo isso. Isso aí. Então garante a sua vaga em cln2.com.br. Vai ser agora no próximo domingo, 16 de março, 8 horas da noite. E, gente, falando em Estados Unidos, posso trazer uma atualização aqui a respeito de Donald Trump? Olha, ele assim... Foi, voltou? Foi, voltou. Assim, Rodrigo, você pisca, já tem uma novidade a respeito dessa história. E qual é a nova atualização aí das tarifas? O Donald Trump desistiu
de dobrar a tarifa sobre o Canadá. Lembra que eu tinha contado aqui? Foi para lá, veio para cá. Ele subiu para 50%. Aliás, no ICL urgente a gente foi a abertura do programa, foi isso. Exatamente. Aqui também a gente falou na abertura do ICL Notícias segunda edição que estava ali ensaiando talvez um recuo. De fato, agora ele recuou dessa retaliação, ameaça do presidente dos Estados Unidos. Então, portanto, também diz respeito à província de Ontário, né, que estava fazendo uma cobrança em energia exportada, voltou atrás, disse, olha, Trump, vamos então negociar. Usou a mesma cartada do Donald Trump, né? Foi para cima e depois falou, vamos conversar. E aí o Trump agora voltou atrás também, então, nessa tarifa de 50% ao Canadá. Então, mais um capítulo, mais um recuo do Donald Trump. Mas é uma aposta, eu vi até o Chico comentando com a Heloísa Vilela, né? Como é que se pode governar assim, né? Porque é uma aposta permanente na instabilidade. O Lula ganhou a eleição em 2022 falando isso. Vamos voltar à normalidade, previsibilidade, etc. A gente está vendo o que está acontecendo com os mercados lá nos Estados Unidos. 2 dias de queda no mercado, né? Caindo as ações, principalmente na Nasdaq, que são as ações de tecnologia, mas no geral caindo as ações porque o mercado fica sem parâmetro. E o que as pessoas precisam na hora de decidir investimentos é previsibilidade e parâmetro. E o Trump está jogando contra isso tudo e ele mesmo aposta em recessão, né? Ele mesmo faz essa aposta nas tarifas que vai gerar inflação. Então, parece que está construindo uma espécie de caos que vai se voltar contra ele. Vocês mostraram aqui a pesquisa. Já começa a haver pesquisa em que ele tem mais desaprovação do que aprovação com 1 mês no governo. Então é demais, né, Gabi? É demais, Rodrigo. E a gente piscou. E eu já tenho uma outra atualização. O que é isso? Também. Fez que ia, acabou no fundo. Ih, acabei fundo, né, Chico? Qual é a nova? A nova é Estados Unidos confirmando tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio do Brasil a partir de quarta. Então, portanto, amanhã não só o Brasil, né, mas outros países também. Tem um comunicado da Casa Branca que acabou de sair dizendo que essa medida vai entrar em vigor para todos os parceiros comerciais, não tem exceção, não tem isenção. Acabou de sair aqui um comunicado, Chico. O Lula, quando fala grosso e forte hoje lá em Minas Gerais, um pouco depois ele visita a Gerdau, na cidade de Ouro Branco, Minas Gerais, que era ao contrário dos entreguistas, dos Eduardo Bolsonaro da vida, já uma forma para dizer, todo lado de quem vende aço para os Estados Unidos, todo lado dos produtores, dos empresários do Brasil, para sinalizar que nessa guerra vai ficar junto dos empresários. Ao contrário do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e do Zema, governador de Minas Gerais. E não abriu a boca para falar nada. Juntos são os estados que serão mais atingidos por essas tarifas do Trump. É São Paulo e Minas Gerais. 2 governadores que estão com bonés do Trump. Será que vão ficar assim? Não, o Brasil vai responder, né? O Itamaraty, mas talvez não vai responder do ponto de vista de medidas. Mas não seria interessante e legítimo que esses governadores defendessem seus estados? Claro. Suas produções? Claro. Então, essa visita do Lula hoje em Minas tem também esse componente aí. Além de inaugurações, de cortar fitas e etc., meio posicional. Tô ao lado de produtores que exportam para lá. É isso. Lembrando que o Brasil é o segundo fornecedor de aço e ferro aos Estados Unidos. Então, a gente vai acompanhar como que vai ficar essa história a partir de amanhã que tudo isso entra em vigor. A partir da meia-noite já, aliás, entra em vigor essa medida. Então Gabi, você trouxe para quem se perdeu aqui, porque foram 2 atualizações em sequência. Quer dizer, em relação ao Canadá, o Trump estava prometendo dobrar, era 25 e mais 25 agora chegaria a 50. Vai dobrar mais nada. Aí voltou para os 25 em relação ao Canadá e para o Brasil também. Então, confirmou que 25% para aço, alumínio, seja Brasil, Canadá e outros exportadores, vão pagar essa tarifa, vai subir o preço nos Estados Unidos e os outros países vão retaliar. Vai ter algum tipo de retaliação. É isso. E aqui deve ser reciprocidade. Sim. No Brasil, né? A gente já tem essa expectativa. Agora, Chico Sá, você falou sobre a declaração do presidente Lula lá em Minas Gerais, né? Ele encontrou com o governador de Minas, o Romeu Zema, e eles também trocaram umas farpas no evento de hoje. Então, eles estavam participando ali da inauguração de um centro de desenvolvimento de tecnologia híbrida e eles quiseram ali ressaltar os próprios feitos. E aí,
daqui a pouquinho o Guilherme Amado chega para conversar com a gente. Eu quero aproveitar e trazer aqui, justamente para a gente começar a nossa conversa com o Guilherme Amado, o Romeu Zema, primeiro dizendo que ele atraiu investimentos para o Estado quando ele reduziu a equipe do governo. Então vamos assistir e a gente já volta a falar. Vamos ver. Apesar de sermos o segundo estado mais populoso do Brasil, nós somos o que tem o menor número de secretarias, 14. Mas para time ganhar campeonato, não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo, não. Precisa de 11 craques. E é o que nós temos feito aqui. E eu agradeço a minha equipe de secretariado, que assumiu um estado desacreditado, que qualquer um teria recusado. Quer dizer, o que ele está dizendo aí, defendendo, é um estado mais enxuto. Vamos chamar o mas ele sabe que ele está de pires na mão toda semana lá com o Haddad, porque as finanças de Minas Gerais não estão nada boas. Exatamente. Vamos chamar Guilherme Amado aqui para a nossa mesa redonda. Amado, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, comunidade. Eu quero aproveitar que o Guilherme Amado está chegando e já trazer a resposta do presidente Lula, né? Quando o Lula foi falar, foi na sequência, né? Primeiro quem falou foi o Romeu Zema. Quando o Lula foi falar, ele respondeu o Zema e disse que foi a equipe dele que fez o Brasil voltar a crescer mais de 3% ao ano. Então vamos assistir a resposta do presidente Lula. Vamos lá. Eu tenho sorte, muita sorte de montar uma equipe extraordinária como essa aqui. Porque o importante não é discutir se você tem 1 ou 10. O importante é discutir a qualidade das pessoas que você tem. E graças à minha equipe, precisou eu voltar à presidência para que a economia voltasse a crescer acima de 3%. Ela não crescia há quanto tempo? O Zema não lembra quanto tempo essa economia não crescia 3%. Nem você, nem o economista se lembra quanto tempo essa economia não crescia 3%. Precisou entrar aqui um cara de sorte para que a economia voltasse a crescer. Ele faz essa ironia de cara de sorte, né? Porque muitas vezes as manchetes trazem economia cresce, não sei e alguns economistas... Tem um meme, né? O Lulinha da sorte. O Lula dá muita sorte e tal, no crescimento da economia. Mas foi uma resposta na lata ali, né? Porque ele fala, não importa quantos tem que ter gente de qualidade, né? Deu a resposta. Ele entendeu o recado que veio antes do Zema, claro, né? Quero saber o que o Guilherme Amado achou da treta. O Zema provocou e levou, né? O Lula não ia deixar aquilo ali passar batido de jeito nenhum. Eu acho legal, não sei se vocês perceberam, que na hora que o Lula está respondendo, o Zema está olhando assim com uma cara assim, né? Meio... e mexendo a mão tá nervosa, a mão tá mexendo no cara aqui. Porque imagino com um cara como o Zema, um sujeito de oratória, né? Nem oratória mediana, do lado de um cara como o Lula, ele tremer, né? Porque dos dois o jantava. A gente teve aqui uma interrupção na internet do Guilherme Amado, a gente vai ajeitar aqui as nossas conexões para voltar ele a falar com ele. Ele estava dizendo que a linguagem corporal do Romeu Zema. Porque o Zema tenta fazer um olhar neutro, como se não fosse com ele. Assim, o olhar fica neutro, mas os dedos se mexem nervosamente e ele está sentindo que o Lula... E o Lula vem com aquele jeito, né? De fala de sindicalista na porta da fábrica, né? Exatamente, né? Você vai na ênfase. Ele fica até vermelho, né? Quando ele está falando assim... E fala assim, o Zema não deve lembrar de quando cresceu 3%, porque a turma do Zema é Paulo Guedes. A turma lá da época do Temer, de jogar a economia brasileira para a derrocada. Então, ele não entende de crescimento, né? E o Lula mira ali a sua equipe. Está ali o Alckmin, está o Haddad, também tem que dar uma valorizada, né? Para ter acabado de ouvir o governador mineiro dizer que não, se tinha só 14, faziam alguma coisa. Mas esses 14 não estão funcionando. Porque você pegar a dívida de Minas, você pegar a situação econômica e social de Minas Gerais, não é esse paraíso que o Zema está traçando aí. A situação financeira é péssima e o secretário de Fazenda de Minas vive em Brasília para tentar resolver a situação de dívida. E o Lula foi a esse encontro, né, em que o Zema faz essa provocação, né? Era um encontro para falar sobre geração de emprego. 1.500 empregos na indústria, investimento de 30 bilhões,
Grupo Stellantis, que às vezes as pessoas falam, o que é isso? É a Fiat, né? É a Fiat lá em Betim, que hoje Stellantis é a Fiat mais alguns que se agregam fábrica, em torno desse nome. Na fábrica. Na fábrica, isso. Então, o anúncio o ano passado de 30 bilhões de investimento, carros híbridos, 1.500 empregos de qualidade, empregos industriais, tentativa de reindustrializar o Brasil. O governador, em vez de comemorar e aproveitar para dar uma alavancada, resolve fazer uma provocação. Acho que até nisso o Tarcísio tem sido mais habilidoso do que o Zema. Sim. Porque o Zema faz cara de sonso, mas faz um ataque gratuito. Né? E isso, o que ele ganhou com isso? Não ganhou nada. Ele ganhou uma antipatia que o Lula não vai esquecer. Né? Então o Tarcísio, quando o Lula vem a São Paulo, tem sido mais inteligente na maneira de abordar o Lula. Dizem que os mineiros são bons políticos, mas o Zema não está parecendo muito esperto nessa maneira. Só para dar os números aqui do tamanho dessa dívida, né? 165 bilhões de reais de Minas com a União. E o próprio Zema aproveitou ali o evento para tentar, né, falar, olha só, gente, o débito está dificultando a manutenção de estradas, de educação. Cadê o grande gestor, né? Mas o fato é que ele conseguiu se reeleger com esse discurso de tem que diminuir o Estado, eu sou contra o emprego público, eu sou contra o funcionário público, o Estado atrapalha. Acaba colando muitas vezes. Cola, e é muito parecido com o discurso do Musk lá nos Estados Unidos. Total. Né? Enfim, o Zema se diz, né, eu não sou político, eu sou empresário, mas é um político, tá? Inclusive querendo ser candidato a presidente, né? E como é o segundo mandato de governador, ele, se não sair a presidente, ele pode sair a senador, talvez, mas tem a pretensão de sair a presidente pelo Partido Novo. É isso, mas acho que vale a pena realmente a gente ressaltar aqui o quanto que cresceu essa dívida aí do Estado de Minas Gerais, né? Cresceu mais de 50% até. Então, queria trazer também, agora há pouco a gente teve um outro evento do Lula relembrando o Zema sobre a era Bolsonaro. Então a gente tem aqui mais uma fala cutucando de novo o ex-presidente Bolsonaro e criticando o investimento fraco do Bolsonaro em Minas. Vamos assistir esse vídeo então, vamos conferir. O Zema é governador há 6 anos. Ele governou 4 anos com o Bolsonaro. O Zema, no próximo discurso que eu tiver, eu quero que ele traga para mim quanto é que o Bolsonaro colocou no estado de Minas Gerais, para que a gente saiba. E eu trato ele bem porque eu gosto dele e sou republicano. Eu não trato o Zema bem porque ele é do meu partido. Eu não quero saber de que partido é o governador. Eu quero saber se ele é governador. Ele foi votado, ele foi eleito, ele tem que ser respeitado. É assim que eu trato as pessoas. E por isso, enquanto eu for presidente, ele vai ser bem tratado e vai receber a maior quantidade de investimento que Minas Gerais recebeu com o PAC que nós fizemos e que o Zema ajudou a construir. Voltamos com o Guilherme Amado, querido. Puxaram seu cabo aí. Antes que o Lula destruísse o Zema, voltamos. Eu fiquei prestando atenção quando eu vi mais cedo essa fala do Lula, porque eu pensei assim, gente, ele vai destroçar o Zema, ele vai levar o negócio para um caminho, mas ele dá uma mudada, né? Ele começa falando... Ele fala de uma forma ali que constrange o Zema, né? Falando do Bolsonaro. E, aliás, tem uma coisa, o Lula disse: eu gosto do Zema, mas eu tenho certeza depois desse vídeo que ele não gosta do Zema. Porque tem uma diferença da forma que ele trata o Zema nesse evento e da forma que ele trata o Tarcísio frequentemente, e trata o Cláudio Castro e trata outros governadores que foram aliados e são aliados do Bolsonaro. Ele nunca fez isso que ele fez hoje com o Zema com os outros. E eu acho que aí tem uma resposta a uma situação que o Zema criou. Porque de todos esses que eu citei, o Zema é o único que tem batido no governo. Né? Você não vê o Tarcísio batendo no governo, você não vê o Cláudio Castro batendo no governo, você não vê o Ratinho Júnior batendo no governo, mas o Zema, volta e meia, ele puxa umas brigas... até eu acho que com um objetivo de tentar se sobressair nacionalmente.
né, de aquela coisa do pequeno que briga com o grande, né, e aí aparece na briga. Não sei se eu tá acho que é um pouco essa estratégia não, né, do Zema. Amado? Que a estratégia é, Oi? né? Não sei se está tendo muito efeito, né? Que a estratégia é. Agora, se está funcionando, eu acho que não está muito, não, né? Eu acho que pro Zema, ele aparece um pouco nessa circunstância para o eleitor bolsonarista mais radical, porque o cara deve olhar o Tarcísio não briga com o Lula, né? Você não vê o Tarcísio criticando, o Tarcísio não faz uma oposição ao Lula. Não vou nem falar do Cláudio Castro, enfim, que é outro estilo. Agora, eu acho que o Zema deve dar uma empolgada nessa turma de ser o cara que está ali. Agora é isso que o Chico falou, né? De um lado briga, no outro passa o Pires. Porque não tem condição. Governador no Brasil, de uma maneira geral, não dá para ser de oposição, nem em São Paulo. Assim, o Tarcísio não é oposição ao Lula porque ele concorda com o Lula, não. É porque é a forma que a nossa federação que você não consegue ter o governador realmente fazendo um embate ali firme. Não tem como. Porque sempre vai ter o medo de ter uma retaliação, que justiça seja feita, o Lula não faz. Não fez isso em momento nenhum com nenhum desses que eu citei. A gente já tinha comentado aqui a diferença, realmente, você falou a diferença da maneira como o Lula trata o Bolsonaro e o Zema. Aliás, o Bolsonaro não, o Tarcísio, ato falho meu, né? Mas eu dizia o contrário, a diferença é como o Tarcísio trata o Lula, né? O Tarcísio, você não vê no evento que teve aqui em São Paulo para o túnel, né? Aquele túnel de Santos para o Guarujá, o Tarcísio fazer nenhuma provocação desse tipo. O Zema fez questão de fazer a provocação. Né? Tem até umas risadinhas, uma coisa, né? assim, que deixa até o Tarcísio meio, assim, numa saia justa com os eleitores do Bolsonaro. E o Zema foi oportunista, ele pegou um tema que a imprensa, no geral, adora, que é a questão de enxugamento, como se a Minas cumpre todas as obrigações fiscais, tem uma máquina enxuta, que isso dá manchete. A gente sabe que isso é música, é Mozart para os mancheteiros dos jornais no Brasil, porque gostam muito desse assunto. Ele vai no oportunismo e leva, né? Levou de volta, é isso. Agora, tem uma outra história, além dessa que a gente está trazendo aqui, né? Enfim, dessa treta, vamos dizer assim, e do Lula falando mais alto com o Zema, que é a discussão sobre quem vai assumir a presidência do PT, né? Continua agora que a Glaze está assumindo um cargo no governo Lula. Então, ontem a gente comentou no ICL Notícias segunda edição a respeito de uma discussão que aconteceu na casa dela, porque tem um desentendimento entre alas do partido ali, né? Tem gente apoiando dentro do partido o nome do Edinho Silva para assumir a presidência do PT, tem uma outra parte que não. O fato é que o presidente Lula, Amado, continua apoiando o nome do Edinho. Como é que tá essa história? As eleições internas vão acontecer logo, né? No início de julho, ainda dá tempo aí para ter bastante embate, bastante discussão. Mas como é que tá essa história? Enquanto não houver outro candidato posto, é o Edinho o cara, apesar dessa resistência. A questão é que a gente está em março. Essa eleição é em maio, né? Então, você vai ter daqui até lá muito tempo, se continuar o clima desse jeito, para essa ala resistente ao nome do Edinho construir um outro candidato. O que pode evitar isso? O Lula, publicamente, dizer que ele considera o Edinho Silva o melhor nome para presidir o PT. Mas o Lula não fez isso até agora. E aí é uma coisa, é um estilo clássico do Lula, que já foi muito explicado por quem convive com ele, por quem trabalha com ele diretamente, que é a coisa de querer ver o conflito acontecer, não por gosto pelo conflito, mas para ele ter uma síntese daquilo. Então ele faz isso entre ministros, né? Por que ele deixa, até agora, ultimamente, isso diminuiu, mas deixou muito tempo, por exemplo, o Fernando Haddad e a Glaze discordando publicamente, quando a Glaze era presidente do PT, sobre alguma questão de política econômica. Ele faz uma tese, ele vê uma tese e uma antítese ali para ele tirar uma síntese.
Historicamente, o Lula sempre fez isso. E agora, algumas pessoas do PT me disseram que novamente percebem que veem isso acontecendo. Então, eles acham, as pessoas com quem eu falei, que ele vai demorar um pouco mais a tomar uma posição pública pelo Edinho. No momento que ele tomar, muito provavelmente, essa briga acaba. Mas ele estaria esperando ver como que as coisas se acomodam e a própria capacidade também do Edinho de driblar essas adversidades, porque isso vai ser também um sinal da capacidade dele de liderança no partido, né? Muito bem. Então, a gente ainda tem um tempinho aí, né? O Amado estava falando, estava vendo aqui, Amado, que seria, só para confirmar aqui, né? A eleição seria... né? 6 de julho, seria isso mesmo? Então é mais tempo ainda. Eu fiquei na dúvida quando eu falei se era maio ou se era junho. Julho eu não lembrava de ser, não. É julho, então? Dia 6 de julho, pelo que também o Ricardo Gouveia, nosso editor aqui, está confirmando para a gente também, então pedir a ajuda dele para a gente poder confirmar. Obrigado então tem um tempo ainda, né? Para Gabi, poder fazer essas tratativas. Posso trazer uma atualização? Claro. A Gabi agora há pouco trouxe 2 sobre o Trump. E a gente está falando de Tarcísio. Sabe onde é que o Bolsonaro teve hoje? São Paulo. Não foi na Papuda, e nem em nenhuma embaixada. Foi em São Paulo. E olha o que ele falou, posso trazer? É a atualização de agorinha. Tarcísio para reeleição e eu para presidente, disse Bolsonaro em São Paulo. Ele participou de um evento empresarial. Ele veio dar uma enquadrada no Tarcísio, Veio dar uma enquadrada. Ele disse assim, abre aspas. Tira o cavalinho da chuva, né? Abre aspas, Bolsonaro. Nós 2 seremos candidatos ano que vem. Tarcísio para reeleição e eu para presidente. Se eu não aparecer como candidato, é uma negação à democracia. Aí ele faz todo o discurso. Ele viu aquela capa de Veja vendendo Tarcísio, né? Que é a capa clássica da Veja, que é o caçador de marajás que se atualiza a cada ano. Que dá um azar danado. Todo mundo que eles lançaram miserável, o Aécio, dá um azar para todo mundo. Mas ele acho que ele sentiu ali, porque por mais que... E a matéria nem é tão publicitária. A capa é que né? Aquele estilo estético da publicidade da Veja vendendo um candidato. A matéria é honesta, tá ali, contando das chances do Tarcísio e tal, bem honesta. Mas ele sentiu, né? E vou dar uma... E ele estava ao lado do Tarcísio, ao falar isso agora há pouquinho, agora à tarde em São Paulo. Mais um capítulo, então, para essa história. Guilherme Amado, querido, muito obrigada por hoje. Um prazer ter você. Deixamos até o Amado sem falar. Ele é o plano A, o plano B, o plano C. Lembra que ele fala isso o tempo inteiro? E vai ficar repetindo. Não tem jeito. É isso. Aí. Valeu, querido. Até mais. Obrigado, querido. E agora a gente vai ter... Precisamos conversar? Opa! Precisamos conversar. Precisamos conversar, hein, meu bem? Precisamos conversar, hein? Ô, Chico, e nós, homens, precisamos ouvir, né? E aí as mulheres vão falar e a gente vai ouvir, não é isso? Boa, a gente vai ouvir a partir de agora, às 7 horas da noite, no comando da Juliana Baroni. Também vai ter Nina Silva, Márcia Tiburi, Sara Zara e a Sucena tendo conversas assim... que a gente precisa ouvir, né, gente? A partir de agora, então... Tô doido pra ver o programa, vai ser legal. Bom demais, mais uma estreia aqui no Série Notícias que você acompanha a partir de agora. Amanhã a gente está de volta com a nossa programação. E à tarde, lembrando, a gente está começando mais cedo agora. Às 5 horas tem o Urgente e a gente vem na sequência às 5h30. Vamos nessa? Valeu, isso aí, Boa noite para todo mundo. Até amanhã. Até. Em 1942, nascia nos Estados Unidos um menino que foi batizado com o nome de Cassius Marcellus Clay Jr. Ele viria a se tornar, anos mais tarde, um dos maiores mitos, uma verdadeira lenda do boxe mundial. Cassius Clay, depois com o nome de Muhammad Ali, que se converteu ao islamismo, foi tricampeão mundial de boxe. Mas ele foi banido do boxe, foi preso e perdeu dinheiro. Perdeu prestígio para muita gente, simplesmente porque se recusou a fazer parte das tropas norte-americanas que foram lutar no Vietnã. Ele dizia que havia coisas mais importantes a resolver no seu próprio país e que não iria atacar nações pobres do outro lado do mundo. Ele acreditava no seu sonho, ele tinha um desejo. Muhammad Ali, uma figura gigantesca, vai ter sua história contada aqui no ICL, por nada mais, nada menos do que a filha, Marion Ali, que agora está conosco para contar essa história. Você não pode perder, domingo 16 de março, a partir das 8 da noite, uma apresentação gratuita pelo YouTube, nos canais do ICL Notícias e Eduardo Moreira.